Olá meninas, que delícia ver vocês aqui em mais um programa Guardiãs do Lar. Estou amando ver os comentários de vocês ali no YouTube, dizendo que está gostando, o que vocês estão achando do nosso programa e por favor, continue participando. Isso é muito importante para saber qual direção a gente vai seguindo com o nosso programa. Mas antes, deixa eu te explicar uma coisinha. Tem gente perguntando por que 3 lugares nessa mesa posse, depois você vai ver. Vou te falar. Todas as vezes que a gente põe uma mesa posta, a primeira pessoa que a gente convida para sentar conosco é a presença de Jesus, o pão da presença. E o terceiro lugar aqui nesse programa representa sim a presença dele sentado conosco. Então quando você vê ali o terceiro lugar, é o lugar de Jesus ali, do Espírito Santo que elas colocam. E aí, eu quero te incentivar na sua casa, coloque sim também um lugarzinho para Jesus sentar na sua mesa. Ou todas as vezes que você for comer ou beber, lembre-se dele, porque ele sempre faz parte de todos os momentos da sua vida, na sua família, com você, tá bom? E hoje eu preparei aqui uma história tão gostosa, que está baseada lá em 1 Samuel, vamos ler comigo? De uma mulher que também foi uma guardiã do lar, guardiã da paz na sua casa, uma mulher de luta. E hoje tem tudo a ver com uma convidada especial que eu trouxe, uma lutadora, mas eu vou falar dela depois. Vamos aqui, então, em 1 Samuel, capítulo 25, no versículo 3, acompanha comigo. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, aproveita, abre a sua Bíblia, pega uma caneta, sublinha o versículo, anota a parte que chamou mais a sua atenção. Sim, você pode fazer isso. Faça da sua Bíblia o seu manual de vida. Vamos conhecer a história desta mulher surpreendente? Sabe qual que é o nome dela? Abigail. Bora lá? Versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha negócios na região de Carmelo. Ele era muito próspero, possuía 3.000 ovelhas, 1.000 cabritos e era a época de tosquiar as ovelhas no Carmelo. Ele se chamava Nabal, que significava tolo. Era descendente de Caleb e sua mulher se chamava Abigail. A mulher era inteligente e muito bonita, mas o homem era bruto e maldoso. Ainda no deserto, Davi soube que Nabal estava tosquiando suas ovelhas e enviou 10 rapazes com a seguinte instrução: vai até o Carmelo e procurem Nabal, saúdem-no em meu nome, paz vivam, em paz você e sua família, paz para todos os que estão com vocês. Soube que está no tempo de tosquiar as ovelhas, queremos que vocês saibam. Quando os seus pastores estavam próximos de nós, não tiramos proveito deles. Eles não perderam nada do que eram deles quando estavam conosco no Carmelo. Seus rapazes confirmarão isso. Pergunte a eles. Agora peço que seja generoso para com os meus homens, permitindo que participemos da festa. Dê aos servos a mim, Davi, seu filho, a quantidade de suprimentos que desejar. Os rapazes de Davi transmitiram a mensagem a Nabal, mas o homem o rechaçou, dizendo: quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ultimamente há muitos foragidos por aqui. Vocês acham que vou pegar pão, vinho e carne que acabei de abater para os meus tosquiadores e oferecer para os homens que nunca vi e que ninguém sabe de onde vem? Os homens de Davi retornaram e contaram tudo que Nabal tinha dito. Davi tomou uma decisão. Preparem suas espadas. Todos, até mesmo Davi, puseram a espada na cintura e partiram. Eram 400 homens, 200 homens permaneceram no acampamento.
Nesse meio tempo, um dos jovens pastores contou a Abigail, a mulher de Nabal, o que tinha acontecido. Davi mandou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele foi grosseiro com eles e o insultou. Acontece que aqueles homens sempre nos trataram muito bem, nunca roubaram nada de nós, nem se aproveitaram da gente durante todo o tempo que estiveram conosco no campo. Eles até nos serviram como um muro de defesa ao nosso redor, porque nos protegiam de dia e de noite, enquanto cuidávamos das ovelhas. Faça alguma coisa logo, pois algo de ruim vai acontecer ao nosso Senhor e a todos nós. Ninguém consegue convencê-lo, ele é intratável. Abigail não perdeu tempo. Presta atenção nessa parte. Ela preparou 200 pães, 2 vasilhas de couro de vinho, 5 ovelhas preparadas e prontas para assar, 5 medidas de grãos tostados, 100 bolos de passas, 200 bolos de figos. Acomodou a carga sobre alguns jumentos e ela disse aos rapazes: vai na minha frente, preparando o caminho, e logo seguirei atrás de vocês. Mas ela não disse nada ao seu marido. Minha querida, eu não sei qual é a sua situação aí no seu lar. Se você tem passado por dias desafiadores na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, com o desemprego, enfim. Só sei de uma coisa, que a Abigail nos ensina a sermos prudentes. E eu separei aqui alguns ensinamentos de sabedoria, sabe, aqueles temperos de sabedoria que a Abigail tem nos ensinado. E eu quero passar isso para você. A primeira coisa é que a Abigail teve uma rápida tomada de decisão. Ou seja, quando veio o servo falando do que tinha acontecido para ela, ela não sentou e simplesmente falou: ó vida, ó céus, vamos todos morrer. Já era, esse homem era isso mesmo, destino da minha casa, tá vendo, Deus? Esse marido que você me deu, ele é o responsável por tudo de ruim que está acontecendo. Abigail não fez isso, ela simplesmente se posicionou, olhou rapidamente o que tinha nas suas mãos e mandou os servos preparar e falou: vai, prepara, determinou o que deveria ser preparado e seguiu ao encontro de Davi. Ela poderia ter sentado e chorado, mas o papel de vítima não lhe cabia. Sabe por quê? Porque a Abigail, uma mulher sábia e sensata, sabia que a vida dela e dos seus dependia de um posicionamento. Aí eu te pergunto, o que na sua vida, mulher, aí dentro da sua casa, está precisando de um posicionamento? Qual cantinho da sua casa, talvez um banheiro, talvez uma cozinha, precisa que você vá lá, dá uma olhada, modifique, seja posicionada para criar vida. Ou talvez no seu negócio, no seu empreendimento, que você precise de posicionamento para criar vida. E assim, esse é o primeiro ensinamento. O segundo é que Abigail, ao se aproximar de Davi, e eu quero te convidar para você continuar lendo lá em 1 Samuel 25, até o fim dessa história, Abigail, quando ela se encontra com Davi, ela tem uma postura do quê? De humildade. Veja só, pensa comigo, Davi estava na terra dela, ela era dona e proprietária de toda a terra. Ela poderia chegar para Davi e falar assim: olha, eu imagino, meninas, aqui, idealiza comigo, aquela mulher devia ter um cabelão, né? Porque naquele tempo as mulheres tinham os cabelos mais compridos, ela estava montada num jumento, ela estava, os servos foi na frente abrindo o caminho, cheio de comida. Ela podia chegar para Davi, posicionada com aquela cara de imponência e falar assim: é comida que você quer? É por conta de comida que você quer matar todo mundo? Então é comida que você tem. Então, por favor, Davi, você pode comer, se saciar e se retirar da minha terra? Ela não poderia ter feito isso? Numa imponência?
Não, mas a Abigail, ela era diferente. Gente, como eu aprendo com a Abigail. O que ela fez? Com sinal de humildade. Ela se atirou aos pés de Davi e falou: meu Senhor, me perdoa. A responsabilidade é minha. Lê lá na Bíblia. E ela fala: meu marido é Nabal, ele é tolo, ele é mau, como diz o seu próprio nome, mas eu não estava ali na hora que os seus servos chegaram e eu não pude dar a resposta adequada. Por favor, aceite como sinal de humildade tudo isso que preparamos para vocês. Assim, Davi olhou, viu aquela mulher, e a Bíblia diz que ela era muito bonita, viu aquela mulher humilde, e quando você está sendo humilde, você tem uma docilidade na fala, o coração dele se quebrantou e ele aceitou tudo aquilo que ela tinha para oferecer. E aí, minha querida, você tem sido humilde, doce na sua casa? Ou você tem tratado seu marido como se ele fosse o seu empregado? Ou você tem falado de uma forma grosseira? Vai, anda logo, já mandei. Ei, que tal a partir de hoje você aprender com a Abigail e falar de uma forma mais doce com as pessoas que moram ao seu redor? Bora lá? Meninas, queria muito continuar falando aqui com vocês, mas o meu tempo já está acabando. Então continue lendo o livro de Samuel, capítulo 25, você vai aprender muito com a Abigail. Mas olha, vou te falar, vai lá, toma uma água rapidinho e volta. Porque eu trouxe aqui uma mulher que, assim como a Abigail, tem muita coisa para nos ensinar. Uma amiga minha de muitos anos. E ela é nada mais, nada menos do que 5 vezes campeã mundial de jiu-jitsu. Ela é a primeira mulher de Taubaté a ser faixa preta também em jiu-jitsu e tem tanto para nos ensinar. Assim como a Abigail foi à luta, ela também é uma lutadora. Bora aprender junto com ela? Te espero. Tchau! Olá meninas, já tomou água? Ai que bom, então vamos logo para o nosso papo. Estou aqui com uma amiga muito especial, conheço ela já há algum tempo e a história dela é uma história de tirar o fôlego. Vamos tentar falar de uma forma bem resumida aqui, mas Patrícia, ela é uma mulher que me inspira. Então eu quero, primeira coisa, te agradecer, Paty, por estar aqui, por ser uma mulher que representa a nossa cidade nos campeonatos mundiais, no campeonato nacional, representando a categoria de mulheres guerreiras, mas também mulheres que lutam pela sua casa, pela sua família. E eu não sei se você sabe, mas Patrícia, eu a conheci num grupo de célula, né? Pode contar essa parte, né? Resumidamente. A Patrícia, eu conheci ela num grupo de célula e o pedido era: vamos orar por uma família que estão separados e separados no papel, mas é uma família tão linda, mas Deus pode restaurar, Deus pode trazer de volta. Sabe umas orações assim, do tipo, mas já estão separados de papel, já moravam em outra cidade, né, Paty? Sim, já estávamos divorciados e eu já morava em Minas. Em Minas? Eu já trabalhava lá, já tinha seguido a vida. Já tinha outra vida lá em Minas, tudo, e a gente orando aqui, restaura Senhor, traz a Paty de volta. Nem conhecia a Paty. A gente conhecia o esposo, né, o Francisco. E aí, quando eu vi a Paty, falei, gente, que coisa linda essa mulher. E, poxa, que bom que o Espírito Santo foi lá em Minas e falou, Paty, volta para casa, Taubaté é o seu lugar. Conta pra gente aí, Paty, como que foi essa história? Então, Lígia, a gente passava por dificuldades no casamento, né? E a Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela edifica o seu lar, né? Então, eu não era tão virtuosa assim, eu era imediatista, fiz as coisas da minha forma. E chegou uma hora que eu falei, chega, basta, vou seguir minha vida e vou embora. Fui embora com os meus filhos, eu mesma fiz minha mudança, aluguei uma casa e comecei a trabalhar. Mas muitas coisas começaram a acontecer, né? Problemas emocionais com os meus filhos, e eu vi que o que desencadeava isso era não ter mais a presença do pai.
Então, assim, talvez não, com certeza Deus me alcançou através das orações, né, e quebrantou meu coração. E eu decidi, então, voltar. Então, eu sou casada pela segunda vez com o mesmo marido. E aí do tipo assim, não posso nem reclamar, né? Porque eu sou casada 2 vezes. 2 vezes. É muito amor. É muito amor. Então, Chico, um grande abraço aí para você que está assistindo esse programa. Um amor aqui sendo representado. E essa história a gente conta assim com muita alegria, porque foi resposta de oração, de ver uma mulher, quando ela se faz sensível à voz do Espírito Santo, ela é posicionada a lutar pela sua família, mesmo que o enredo seja de morte, um casamento já Sim. dito como morte, né? E aí você veio para Taubaté, começou, enfim, se relacionar novamente com seu marido. Sim, foi daí então que a gente se conheceu pessoalmente e eu comecei a participar de um programa, né, que me ajudava muito a parte do emocional, a questão do emocional, a conter aquelas minhas emoções de raiva, né, e aprender a lidar também com o casamento, porque o casamento não é só um que coloca, né, eu falo para as minhas amigas mais próximas que o casamento é a gente saber ceder, né, quando eu faço a minha parte e eu cedo alguma coisa, eu ganho aquilo também, porque eu não preciso que tudo seja feito da minha forma, né? O que é o melhor para a família. Então, assim, hoje meu casamento é completamente pleno. Uau, eu posso dizer isso assim de boca cheia, porque a gente não vive em discórdia, a gente não briga, porque hoje em dia a gente se entende e a gente não cai mais no mesmo erro que a gente caiu no passado. Então, houve a separação, mas nós aprendemos como que é realmente viver um casamento pleno hoje. Houve um aprendizado, né? Muito uma aprendizado. escola. Sim, Uma escola. E aí, Paty, conta para as meninas como que foi. Eu sei como que entrou o jiu-jitsu na sua vida, né? Mas eu quero que você conte aí para elas. Porque hoje, daí, então, de repente, veio a Paty, sai de Minas, volta para casa, né, com seu marido. Paty não trabalhava. Eu lembro que você vendia alguns bombons, eu estava lembrando esses dias, né, Paty, você vendia bombons. E aí a gente descobre uma arte marcial lá na igreja, né, que a gente leva as crianças para treinar, as crianças, os filhos. Os filhos. Então, meu esposo já gostava muito dessa arte, né? O Chico já conhecia? Ele não praticava, mas ele já gostava tanto que o meu filho é da família Grace, que se chama Rickson, né? Então tem uma família com os filhos meninos, tudo com nome que começa com a letra R. Então meu filho já tem esse nome por conta do desejo do pai. E então o pastor ele fez uma aula experimental no sábado e convidaram a gente para estar participando e eu levei os filhos. E eu fiz essa aula experimental e hoje os filhos não praticam exatamente, mas hoje eu fiquei até o final. Legal. E ela resumiu bem a história, né? E aí... Sim, eu resumi super. Mas aí a história foi, a Paty começa a praticar lá na igreja, percebe-se um talento, porque jiu-jitsu, me corrige se eu estiver errada, tá bom? Tem questão de treino, tem questão sim de você ser inteligente, não é só força, você saber usar os golpes de uma forma assertiva, né? Mas tem uma questão também, você tem que ter um talento ou não? Olha, tem o talento e tem a disciplina. Tem pessoas que têm o talento, mas se ele não tiver uma disciplina de treino, ele também não evolui. E tem as pessoas que não nascem com talento, mas têm disciplina de treino. Então ele pode se tornar um grande campeão. Entendi. E aí, meninas, nós vamos continuar a nossa história. Depois do intervalo, você vai lá, toma uma água, que a Patrícia tem uma novidade para te contar. Principalmente você que é de Taubaté e região. Te espero. Voltamos então, meninas, com o nosso bate-papo. Então, Paty, o negócio é treino e disciplina, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E agora me conta o que significa todas essas medalhas aí. Quer dizer, eu já sei, mas conta pra elas.
Então, a partir de uns 6 meses de treino, eu já comecei a fazer os campeonatos da cidade e do Vale do Paraíba. E daí eu pensei, então, em me profissionalizar. Daí foi quando eu comecei os campeonatos confederados, que daí é feito certinho a documentação de atleta nacional e internacional também. Uau. E daí eu comecei a ir para São Paulo, para Barueri, essas cidades mais próximas, em busca de oponentes que fossem da minha categoria, porque até aqui então eu fazia lutas casadas. E lá eu comecei a encontrar mulheres atletas da minha idade, na minha categoria de peso. E o que é luta casada? É quando alguém combina, vamos casar sua luta com uma pessoa, e eu concordo. Ah, entendi. Então pode ser, sempre eu pegava oponentes muito maiores, porque não tinha ninguém da minha categoria. E no confederado a gente consegue, porque vem atletas de outros estados e até fora do Brasil. E é mais difícil luta casada? Ou não É interfere? desafiador. Mais desafiador. É desafiador, Adoro porque essa palavra. eu gosto. Porque para mim não tem problema de altura e peso. Eu vou. Então eu vou usar o que eu tenho a meu favor, que é agilidade, se eu pegar uma pessoa maior. Qual a luta que para você foi mais impressionante? Que você falou assim, Espírito Santo agora vem em mim, módulo eu ativar, porque eu preciso de ti agora. Foi antes do começo da pandemia, o sul-americano em Barueri. Eu fui para a parte dos pesos absoluto, né? E eu já tinha eu estava com 2 lesões, uma no joelho e uma na coluna. Uau. Então eu não podia sofrer nenhum tipo de queda. E então esse foi o mais desafiador e foi a melhor luta da minha vida. Sério, Foi Paty? linda. Assim, eu não ganhei, mas é aquela luta com gosto de vitória. Por que você não ganhou? Porque tem uma regra. E na hora que ela fez a pegada na minha calça, eu sentei no chão. Então isso para ela conta 2 pontos. Então por conta disso, eu perdi por 2 pontos. Uau. Mas eu sentei porque a minha luta é no chão. Sim, então como eu sou, tem o guardeiro e o passador. Eu sou o guardeiro. Então eu chamei para minha guarda para trabalhar raspagens. Isso dentro de regra. Então eu estava dentro da minha habilidade. Então eu dei para ela os 2 pontos, mas foi uma luta maravilhosa, foi uma luta linda. Foi a melhor luta técnica da minha vida. Que lindo. E aí, Paty, fala para as meninas da Academia de Mulheres de Luta, que foi um sonho colocado mesmo. Eu entendo, tá? Que foi algo que o Senhor te deu para que você tivesse um centro de treinamento para mulheres, é isso? Sim, hoje em dia eu tenho meu centro de treinamento. É um sonho realizado, né? Eu digo que nasceu primeiro no coração de Deus. Foi. E graças ao meu esposo, ele quis realizar esse sonho. Ele construiu para mim um centro de treinamento feminino. Uau. Então eu descobri que todo esse meu propósito a intenção dele é cuidar de mulheres. Que lindo. Porque dentro do meu espaço de lutas, eu entendi que a luta para mim não é um momento para mim descarregar ou para machucar alguém. É um momento para mim cuidar de mim, cuidar do meu emocional, para mim ter um tempo. Porque correria, dia a dia, casa, filhos, e eu precisava de alguma coisa para mim. Pensar em mim, né? Então ali eu aprendi que eu tenho esse tempo para mim, para se cuidar, é saúde, né? E não fico masculinizada e cuido de outras mulheres, porque tem muitas mulheres que têm um pouco de medo de falar assim, ai, mas luta, não é isso que a gente tem. Lutas e lutas, tem a luta que você vê na TV, que é aquela que você olha e você se assusta. A luta que a gente trabalha hoje é uma luta, uma defesa pessoal para mulheres, mas por conta disso a gente consegue trabalhar o emocional de muitas mulheres hoje. Que lindo, Paty. Chega muita mulher depressiva lá? Muita, 90%. Que show. E o legal é ver como elas chegam pensando, eu quero emagrecer. Eu sempre pergunto, qual que é o seu propósito? É emagrecer. Daqui 15 dias não é mais emagrecer. É só treinar, porque elas entendem que ali elas estão tendo o tempo delas, de cuidar do emocional delas. O emagrecimento vem com o passar do tempo, porque você está treinando, você vai ter o seu cuidado com o físico, cuidado. Acaba aqui já fazendo aquele condicionamento, acaba já automaticamente comendo de uma forma mais saudável. Quando você treina, você já acaba sendo mais criteriosa. E aí tem aquela coisa da amizade também, né? Do convívio ali com as meninas da turma, né? Sim, porque a gente fala que a gente não só dentro do tatame ali, né? Fora também a gente tem o cuidado. Eu sigo elas todas nas redes sociais, então a gente acaba compartilhando coisas familiares também. Assim. É vida na vida. É vida na vida, porque eu vejo, ela postou que tá chateada, então eu já mando uma mensagem para ela.
Olha, quer tomar um café? É tipo uma mãezona, então. Ah, eu sou. Um discipulado mãezona. Eu sou. Tipo igual Karate Kid. Eu chamo ela de minhas meninas. Ai, que delícia. E elas mesmas falam que eu sou muito mãezona delas. Cobro a disciplina delas. Que delícia. É feriado, não tem treino? Eu mando no celular o treino para elas. Que delícia, Paty. Então, é vida na vida. Isso é tão importante, principalmente em uma pandemia, onde as pessoas se sentem tão só, né? Paty, qual recado você pode dar para aquela mulher que está ali, ó, do outro lado da tela, que está se sentindo para baixo, se sentindo sem esperança, com um casamento já na morte, de repente o marido dela é um Nabal, de repente a situação dela já é uma situação que necessita de oração, de posicionamento. O que você diria para essa mulher? Lígia, primeiro a gente tem que buscar em Deus. Sim. Né? Não, o homem não pode fazer nada por mim se Deus não fizer. Sim. Né? Então, eu sigo no versículo de Jeremias 33, clama a mim e vou te responder. Né? Que lindo. Então, eu me apeguei a esse versículo e é nele que eu caminho. Ai, que lindo. Sabe? Então, assim, eu para as meninas, que elas pensem um pouco em si, o que te faz feliz, porque às vezes a gente pensa tanto na família e pensa tanto no trabalho e fica assim com a agenda lotada e eu esqueço de mim. E daí eu fico estressada e acabo, às vezes, descontando em quem não tem necessidade. Verdade. Então, quando eu penso em mim, quando eu tenho o meu tempo, que não seja luta, que seja alguma coisa que você goste, que seja uma corrida, que seja uma musculação, mas que seja uma coisa saudável, assim, entendeu? Porque se você faz uma corrida e você toma sol, você vai chegar bem em casa e daí tudo vai fluir bem. Então, assim, que pense em você, em ter o seu momento e pede para Deus que Deus vai mostrar. Que delícia, Paty. Como é bom poder sentar essa mesa, uma honra imensa. Fico emocionada. Segura, respira. É muito bom estar aqui com você. A sua casa. A sua casa honra aos céus. Você é uma mulher posicionada, tirada do laço e trazida de volta para casa. E você faz Jesus sorrir quando você resgata muitas mulheres. Porque assim como você foi resgatada, o Senhor usou aquilo que era de tão terrível, que era uma ira, uma fúria, para ser um instrumento para ir lá e resgatar tantas mulheres. Então, assim, para mim é muito importante estar aqui sentada a esta mesa com você. É uma honra imensa. E saber que de alguma forma eu estive com você, nem que seja para ter apanhado de você no tatame. Muito obrigada por contribuir conosco aqui, com as mulheres ali, e transmitido essa mensagem de paz, amor e esperança, porque é isso que nós precisamos. Gratidão imensa, viu? Se eu pudesse te dar um aperto, um abraço apertado igual eu dava em você quando a gente lutava. E meninas, nós queremos agora então, depois disso, né? Mas assim, a gente chora e continua plena, agradecer a todos os nossos parceiros que continuam cuidando de nós, a Boutique Favorita, a de Casa Móveis e todos eles que vão estar passando aqui, a Jussara que cuida da gente, que faz esse programa se tornar cada dia mais incrível. Um grande abraço e eu espero vocês aí, ó. Beijo e tchau!